Bom dia, turminha! E aí, tudo jóia? Como é que vocês estão? Eu espero que todos estejam muito bem e que disposto a conhecer novos horizontes. Queridos, a aula de hoje é da disciplina, melhor dizendo, de ciências. Hoje nós vamos conhecer algo do aspecto das ciências, da disciplina de ciências. Então vamos que vamos, porque juntos chegaremos. E então, turminha, já que você pegou seu livro, já botou a roupinha de ir para a escola, a farda de ir para a escola, já dobrou a sua coberta, já tomou o seu café, já está pronto para essa viagem maravilhosa no mundo das ciências, então abra aí o livro na página 74. Isso, página 74. Olhe bem, para que possamos entender, turminha, é necessário que você assista o vídeo todinho, certo? Aulas remotas não são fáceis, certo? Ok? Então, para aprender, para ter conhecimento, para poder ter uma noção do assunto, você, aluno 10/10, você, aluna 10/10, precisa assistir a aula todinha e às vezes até 2 vezes para poder compreender o assunto, ok? Hoje nós vamos falar sobre as relações entre seres vivos. Isso, as relações que são possíveis entre seres vivos, ok? E existe 2 tipos de relações entre seres vivos: as de indivíduos da mesma espécie e a de indivíduos de espécies diferentes, ok? Então nós temos aí a relação entre indivíduos de uma mesma espécie e a de indivíduos de espécies diferentes, ok? Beleza? Tranquilo? Susi? Tranquilo. Professor, primeiro você precisa me dizer o que são espécies. Meus queridos e minhas queridas alunas, espécies são grupos de indivíduos similares e que podem se reproduzir naturalmente. Um exemplo disso é a espécie humana. Somos nós, seres humanos. Então, todos os seres humanos são espécies, ok? São a mesma espécie. E quando eu falo se relaciona, é como eles vivem entre si. Certo? Posso passar para a próxima parte? Beleza. Como é que os seres humanos, quais são possíveis as relações entre indivíduos da mesma espécie? Os seres vivos de uma mesma espécie, eles se relacionam de diversas maneiras diferentes. Veja algumas, somente algumas. Veja só. Eles podem se relacionar como sociedade. Professor, eles se relacionam como sociedade? Sim, queridos. Eles se relacionam como sociedade. Veja aí, ó. É formado por indivíduos que cooperam entre si. Vem cá. Os seres humanos, nós, criaturas, nós não nos relacionamos. Nós não cooperamos. Cada quem tem sua função, cada quem desempenha o seu trabalho. Não é isso? Nós somos e vivemos em uma sociedade. Assim como nós, esse grupinho aqui, ó. Beleza, é isso aí. Esses são, cupins, Deus. Eles fazem parte de uma sociedade, da mesma forma que o ser humano. Só que a sociedade dele é outra. É a sociedade que vive em um cupizeiro. Certo? Assim como os cupins, existe também a sociedade que vive nas colmeias, que são as abelhas e também as formigas. Elas dividem as funções, elas trabalham entre si e cooperam para que a sociedade continue desenvolvendo. Certo? Vamos aqui. Existe, professor, outra forma de relação entre indivíduos da mesma espécie? Existe. Existe esse aqui, ó. Pã, isso, colônia. Professor, o que é essa colônia? É um local onde vive muita gente? Não. Ao contrário dos indivíduos que vivem em sociedade, aqueles que eu citei distante, uma colônia é formada por indivíduos unidos fisicamente um aos outros. Eles são juntos, unidos, um próximo do outro, para que consiga fazer a colônia. O corpo desses indivíduos pode ser semelhante ou diferente, não importa. Um exemplo disso são os corais, que vivem em colônia.
todos trabalham em conjunto para garantir alimentos. Nas colônias nem sempre há divisão de tarefa. O objetivo da colônia é a unidade para conseguir alimentos. Então nós já vimos aqui que os seres vivos da mesma espécie, eles se relacionam como sociedade, e citamos como exemplo aqui a formiga, a abelha, o cupim e o ser humano. E eles se relacionam como colônia. E temos aqui como exemplo os corais, os corais. Vamos lá. Existe outra forma? Existe. E essa aqui talvez seja mais bruta. É a competição. Alguém pode estar dizendo aí, mas professor, está parecendo eu e minha irmã. Calma, calma, calma. São indivíduos, a competição são indivíduos de uma mesma espécie que pode competir entre si. Ou seja, disputam um mesmo recurso, eles disputam por alimentação, eles disputam até por água e quem sabe até disputam até pela parceira de reprodução. Isso mesmo, você deve ter visto um animal brigando com outro por causa de uma fêmea. Isso é competição. Ah, professor, eu já vi um animal brigar com outro por causa de comida. É competição, certo? É o grupo de animais da mesma espécie que compete entre si. E como exemplo, nós temos aqui o veado, né, que briga, aí você vê na imagem que eles estão brigando por uma fêmea. E temos duas gaivotas disputando por alimento. Assim como esses animais, existem diversos outros. Por exemplo, o cachorro, que briga, às vezes briga por comida, às vezes briga pela fêmea, certo? Existe essa disputa, ok? Professor, esses são as relações existentes entre animais, entre seres vivos, melhor dizendo, da mesma espécie. É isso? Isso. Quais são elas? Sociedade, ok? E citamos como exemplo aqui o cupim, o ser humano, as abelhas e as formigas, que vivem em sociedade. Nós citamos aqui também que existe uma forma que é chamada de... Nós citamos aqui também que existe a colmeia. É quando os animais, quando os seres vivos se unem fisicamente para adquirir alimento. E citamos como exemplo os corais, ok? E temos aqui também, nessa classe, os animais que competem. Ação competitiva, né? Que brigam entre si, inclusive por alimento, água e também espaço, inclusive pela fêmea, pela reprodução, certo? Esses são da mesma espécie. Agora, existe a relação entre indivíduos de espécies diferentes. Como assim, professor? Quando eu falo aqui, eu falo de dois animais da mesma espécie. Falo na relação de animais da mesma espécie. Eu falo aqui de dois cachorros, de dois gatos. Estou falando aqui de dois passarinhos. E quando eu digo que existe relação de indivíduo de espécie diferente, eu estou falando aqui, por exemplo, de um leão e um urso. Estou falando aqui de um tigre e um macaco. Estou falando aqui, por exemplo, de um búfalo e uma onça pintada. Relações de animais diferentes, certo? Os animais, os seres vivos de maneira diferente. Indivíduos de espécies diferentes, ok? Lembra? Beleza. E nessa classe de indivíduos de espécies diferentes, nós temos a relação deles como predação. Professor, predação, como assim? É quando o indivíduo de uma espécie animal captura o indivíduo de outra espécie, certo? É quando um vira presa e o outro predador. Veja essa imagem aqui. Veja essa imagem. Nós temos aí um gavião. E o gavião nessa imagem, ele é o predador. E você observa que no bico do gavião tem uma serpente, uma cobra. E essa cobra, ela é uma presa nessa imagem, ok? Certo? Não é que a cobra vai ser sempre presa.
Por exemplo, se a cobra encontrar um ratinho, ela vai tornar o rato uma presa e ela se tornará o predador. Estão entendendo? Estão entendendo? Beleza. Nessa imagem, temos o gavião como predador, o que vai caçar, e a serpente com a presa, o que será caçado. Certo? Também temos a relação de inquilinismo. Professor, inquilinismo, o que é isso? É quando uma espécie se hospeda na outra, recebendo benefícios sem prejudicá-la. Um exemplo disso é esse aqui, ó, as bromélias e as orquídeas, que vivem sob os troncos de árvores que são seu suporte. Nos troncos, ela encontra proteção, alimentos e maior quantidade de luz. As bromélias e as orquídeas são inquilinas e a árvore é o hospedeiro. Professor, então quer dizer que eu posso dizer que o pé de goiaba é o hospedeiro e as goiabas são as inquilinas? Não. Entenda, eu estou falando de espécies diferentes. Ok? Agora vamos supor aqui. Nós temos, por exemplo, aqui um tronco de mangueira. E você percebeu que de alguma forma ali tem algumas orquídeas nele. Ali nós temos um inquilinismo, certo? A orquídea não vai prejudicar a mangueira e nem a mangueira vai prejudicar a orquídea. A mangueira está protegendo a orquídea, certo? Então a mangueira é o hospedeiro e as orquídeas vai ser os inquilinos. Ok, entenderam? Beleza, vejam aí as imagens, viu? E temos essa aqui que é bem interessante. É a protocooperação. Professor, que nome estranho. O que é isso? Protocooperação. Ela inclui duas espécies diferentes que têm condições de viver sozinha. Cada um vive independente da outra. Não precisa da outra para sobreviver. Mas elas se relacionam cooperativamente, trocando benefícios, um ajudando o outro. Um exemplo disso é essa imagem aqui. Olha que imagem hilária. Nós estamos vendo um crocodilo, né, convivendo com um pássaro palito. Na boa, e o pássaro está aí na boca do crocodilo sem nenhum problema. Sabe por quê? Porque existe uma relação entre eles. Que relação é essa? O protocooperação. É quando o pássaro está se alimentando dos restos de alimentos que fica entre os dentes do crocodilo. E em contrapartida, o benefício que o crocodilo tem não é a alimentação que vem do pássaro, mas sim a limpeza que o pássaro está fazendo nos dentes dele. Certo? Você já percebeu como quando você come uma carne, entendeu? Fica aquele incômodo quando a carne fica grudada nos dentes? Pois é, fica assim também para os jacarés, para os crocodilos, ok? E aí, esse pássaro palito aí, ele vai lá e limpa os dentes e tá tudo feito, tudo de boa. Uma relação importante entre o pássaro palito e o crocodilo, certo? E mais um aí, uma relação que existe entre indivíduos de espécies diferentes, é a parasitismo. Parasitismo? Isso! Eu já ouvi falar aí, professor. Já sim, a gente falou na aula de vermes, de bactérias, de protozoários, viu? Lembra aí? Lembre! É uma relação que existe entre indivíduos em que um deles é beneficiado, que é o caso do parasita, e o outro é prejudicado, no caso o hospedeiro. O parasita, ele se hospeda em um indivíduo para se alimentar à custa dele. Ele não vai oferecer nada, ele vai estar ali somente para sugar as energias do seu hospedeiro. Essa é a pior das relações existentes entre seres de espécies diferentes, porque um se beneficia e o outro não, certo? Um exemplo disso é os vírus, as bactérias, as vermes, certo? Eles são exemplos de parasitas. As lombrigas, por exemplo, olha para a lombriga aí, são vermes parasitas que podem se hospedar no intestino humano. Você ganha, vem cá aluno, vem cá turminha, vem cá. Você ganha alguma coisa quando a lombriga fica ali em seu intestino, hospedada ali? Você vai ficar doente, vai passar mal, vai ficar pálido, vai ficar com fadiga, não vai querer comer.
Que benefícios você tem? Nenhum. Isso é chamado de parasitismo. Só um ganha, que no caso é o parasita, nesse caso a lombriga, certo? Professor, só existe este caso de parasitismo? Não. Existe também parasitismo nas plantas. Nas plantas, observe a imagem. Essa é uma planta chamada cipó-chumbo. Ela é um exemplo clássico de parasitismo, pois ela retira nutrientes da planta hospedeira para garantir seu alimento, prejudicando-a, ok? Quando a planta ela não dá nenhum benefício à outra, ela está simplesmente parasitando para ganhar energia, para sobreviver enquanto ela destrói a outra. Nesse caso da imagem aí, certamente essa planta que está sendo parasitada, que é a hospedeira, ela vai morrer ou vai secar, ok? Meus queridos e minhas queridas, turminha 10/10, eu espero que você tenha entendido, compreendido o assunto, que eu tenha passado da melhor maneira possível para que você entenda e para mostrar que você entendeu, para mostrar aluno 10/10 que você entendeu, vamos fazer a atividade da página 79, certo? Eu conto com sua atividade e ao finalizar, tire uma foto assim dela aberta, ó, com o seu rosto firme olhando para a câmera, dizendo, professor, eu fiz, certo? Um abraço e até logo mais. Tchau!